rapaziada, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui conosco. Para quem não me conhece ainda, professor Dorival Conte Júnior, Língua Portuguesa, disciplina. E eu quero conversar especialmente com você que está a fim de prestar esse concurso que você vê na tela aí. Qualquer cargo da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Banca Examinadora, VUNESP. Vou trazer aqui algumas dicas de matérias específicas que mais caem nesse concurso e também questões a respeito dessas matérias. Então convido você aqui a me acompanhar nesta aula. Bons estudos a todos, venham comigo. Bom, vamos lá. O primeiro passo aqui é o seguinte, nós temos que entender classes de palavras. Nós já conversamos aqui em outras oportunidades, quem me acompanha aí sabe que eu sempre comento sobre classes de palavras, que é a análise morfológica. Classe de palavras, ela tem uma divisão, as variáveis e as invariáveis. E você repara que eu nas variáveis destaquei aqui pronomes, porque é o nosso assunto, é o assunto deste vídeo. Eu vou falar sobre pronomes, algo que cai bastante na prova. Uso dos pronomes lhe, lhes, lo, lá, los e las, no, na, nos e nas, ou a, os e as. Esses pronomes, eles se referem à terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Mas vamos saber como é que a gente vai usar esses pronomes por meio da regência. E a regência aqui tem a ver com a regência verbal. Regência tem a ver com complemento. Bom, então você já percebeu o seguinte, para sabermos usar esses pronomes, nós precisamos conhecer a tal da regência verbal. Então, para conhecer a regência verbal, vamos ver como é que funciona junto com esses pronomes. Segundo a norma padrão da língua portuguesa, o uso do lhe ou lhes, ele depende de um verbo que é chamado transitivo indireto. Verbo transitivo significa necessitar de complemento. Verbo que dentro de um contexto vai precisar de um complemento. Indireto indica que ele tem uma preposição, ele é iniciado por uma preposição. Qualquer terminação, esse verbo, você vai entender por que tem esse assunto específico, qualquer terminação. E o termo que vai ser substituído por um pronome, ele tem que ser iniciado por uma preposição a ou para, que é a exigência do verbo, e ele tem que ter sentido de ser personificado. Ser personificado significa ter vida própria. E o exemplo fica mais claro para vocês. Olha aqui o exemplo 1. Obedecer aos pais. Então, o primeiro passo aqui, identificar de uma forma adequada a regência do verbo obedecer. Repare o seguinte, a banca examinadora, quando ela te dá o verbo e o complemento, ela já te dá a preposição correta, né? Que é a preposição a. Essa preposição, ela está aí porque o verbo obedecer aqui, ó, ele é um verbo transitivo indireto, ele exige um complemento iniciado por preposição a. Então, quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. A expressão que está destacada, que é aos meus pais aqui, ó, ela tem um sentido de ser personificado. Esse ser personificado significa ter vida própria. Tá? Então, por exemplo, uma cadeira, né, se tivesse escrito obedecer a cadeira, né, um exemplo aí bem esdrúxulo. Cadeira não tem ser personificado, não tem vida própria. Então, não seria o lhe ou lhes, a gente vai ver o que vai ser aqui. Posso substituir esse pronome? Aliás, essa expressão destacada pelo pronome lhes? Sim, por quais motivos? Primeiro, porque o verbo exigiu uma preposição a. Segundo, porque meus pais ser personificado. Então, eu posso usar o lhes aqui. O que faz um pronome? Então, a função de um pronome, qualquer que seja ele, é substituir um nome. E para a gramática, nome é um substantivo. Então, vejam aqui o pronome está substituindo meus pais. Pais aí é um substantivo, está no plural. O pronome oblíquo átono também vai para o plural. Então, vejam que tem a ver com regência, que é a transitividade do verbo, né? Ele ter o complemento, nesse caso, com preposição. Reconhecer a preposição do verbo, ser a ou para. Sentido de ser personificado e também tem a ver com concordância. Porque, por exemplo, se aqui fosse obedecer ao meu pai, esse lhe teria que ser lhes. E já aproveitando aqui o uso do pronome, né, quando se fala aqui em colocação pronominal, o pronome oblíquo átono está depois do verbo. Quando ele está depois do verbo, a gente tem uma ocorrência que a gramática chama de ênclise. Ênclise é a colocação de um pronome oblíquo átono depois de um verbo.
Quando você tem uma palavra atrativa, como por exemplo quando, que é uma conjunção subordinativa, portanto uma palavra atrativa, o pronome oblíquo átono ele volta para antes do verbo, formando algo que nós chamamos de próclise. Também vamos falar em colocação pronominal aqui nos nossos vídeos, tá? Então fica ligado aí. O fato é que uma das regras de colocação pronominal determina o seguinte: quando a gente tem um verbo terminado em R, aqui ó, mesmo que tenha uma palavra atrativa, essa terminação em R significa dizer que o verbo está no infinitivo. Então, um verbo no infinitivo, mesmo com qualquer palavra atrativa, o pronome oblíquo átono poderá aparecer antes, mas também poderá aparecer depois. Então, quando lhes obedecer ou quando obedecer lhes, estaria correto, a colocação estaria correta, né? A colocação pronominal, justamente porque o verbo está no infinitivo. Mas é uma regra que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Uma observação, temos que tomar cuidado aqui. Como o pronome oblíquo átono li ou lis, ele se refere à terceira pessoa, do singular ou do plural, quando a gente tem um verbo que exige uma preposição a ou para, e que esse elemento que vai completar o sentido desse verbo tiver essa preposição, como o caso, por exemplo, de obedecer a, assistir no sentido de ver ou presenciar exige uma preposição a, só que reparem que nos três exemplos, os elementos destacados, sinais, filme e peça, eles não possuem a característica de ser personificado, eles não têm vida própria. Então, teoricamente, o lhe ou o lhes estará proibido. Vamos manter a preposição a aqui do verbo, né? Essa preposição a é mantida, e no lugar da expressão destacada, nós vamos colocar o pronome pessoal do caso reto. No caso aqui, obedecer a eles, no primeiro caso, assistir a eles no segundo caso, e assistir a ela no terceiro caso. O pronome lhes aí então fica proibido. Uso do lo, lá, los e las, formando ênclise, verbos transitivos diretos. Também lá na regência, verbo transitivo significa ter complemento sem preposição. Ênclise significa ter um pronome oblíquo átono pós-posto ao verbo. Se ele for terminado em R, esse verbo, nós vamos retirar essa terminação em R e acrescentar o lo, lá, los e las. Apareceu o los aí para concordar com exercícios. Mesma coisa acontece se nós tivermos palavra atrativa, o pronome vem para antes do verbo, só que nesse caso, como no caso anterior, o verbo também está no infinitivo. Então aqui poderia ser não os resolver, ou também poderia ser não resolvê-los, porque como eu disse, verbo no infinitivo, né? Aqui é o verbo terminado em R, no caso aqui, ó, mesmo que eu tenha a palavra atrativa, no que tange ao aspecto da colocação pronominal, tanto faz o pronome antes ou depois. Mas o uso do los, então, se dá quando nós tivermos aí um verbo transitivo direto terminado em R, formando ênclise. E o termo destacado não vai aparecer preposição, justamente porque o verbo não exige. Terminado em S, na mesma situação, transitivo direto, terminado em S, retira-se a terminação S, acrescenta lo, lá, los e las, formando ênclise, pronome oblíquo átono pós-posto ao verbo. Pôs os livros no armário, pô-los no armário. Retira-se essa terminação. Nesse caso, na frase 2, observe a frase 2, ela apresenta uma palavra atrativa e o verbo não está no infinitivo. Então, nesse caso, somente a próclise aqui é obrigatória. Repare que quando você tira o pronome oblíquo átono los do final do verbo, ele vai para depois do verbo, ele vira os. Porque, na verdade, o pronome oblíquo átono mesmo é o, a, os e as. Nesse caso, a letra L, ela está aqui justamente para se moldar a um verbo que é terminado em S aqui, formando ênclise. Se o verbo também for transitivo direto, terminado em Z, conforme você vê aí na tela, produz a gasolina, produlas. Retira a terminação Z, acrescenta o lá para concordar com gasolina. Se tiver palavra atrativa, como acontece na frase 2, o hoje é um advérbio atrativo de pronome oblíquo átono, esse pronome obrigatoriamente ele vai sair daqui, o verbo vai voltar na sua condição que estava empregado na frase, e o pronome oblíquo átono vai se transformar em a. Resumindo, tanto faz aqui nesse caso, o lá ele está se referindo à gasolina e o a também está se referindo à
gasolina. Mas lembre-se, verbo transitivo direto, sem preposição. Uso do no, na, nos e nas, também verbos transitivos diretos, com terminação em M, que é o chamado som nasal, formando o ênclise. Pronome oblíquo ato no pós-posto ao verbo. Essa terminação é mantida, acrescenta-se o nos para concordar com exercícios. Caso apareça uma palavra atrativa, qualquer que seja ela, como um não aqui, por exemplo, esse nos vai sair de ênclise e vai se transformar em próclise e ele desaparece essa letra N aí. Mesma coisa vai acontecer se o verbo for terminado em ON, que também a gramática chama de som nasal, formando ênclise, propõe a solução, propõe na. A terminação do verbo é mantida, acrescenta-se o na para concordar com solução. Apareceu uma palavra atrativa, esse pronome na, ele desaparece, sai de ênclise, vem para próclise e é transformado em a. Conforme eu disse a vocês, o pronome, na verdade, os pronomes é o, a, os e as. Essa letra N, ela veio aqui para se moldar ao som dessa terminação criada pela regra, pela norma padrão. E por fim, temos os pronomes o, a, os e as, tanto faz formando ênclise ou próclise, antes ou depois do verbo. Verbo transitivo direto também com qualquer terminação, exceto RSZ, porque se for RSZ seria lo, lá, los e las, e exceto o som nasal M ou ON, porque se fosse M ou ON seria no, na, nos e nas. O termo destacado é iniciado sem preposição, comprei os livros, comprei os. Se tiver uma palavra atrativa, nesse caso, obrigatoriamente o pronome vem para antes do verbo, por isso que nós podemos usar o, a, os e as sem o hífen, que está antes do verbo, ou com o hífen, que está pós-posto ao verbo. Então, nesse caso, nós vamos ter, como nos anteriores, a gente vai ter aqui, então, uma ênclise, que é o pronome oblíquo átono pós-posto ao verbo, e, nesse caso, nós temos uma próclise, que é o pronome oblíquo átono pós-posto ao verbo. Aliás, anteposto ao verbo. Então, ênclise, deixa eu fazer de novo aqui para vocês, ó. Ênclise. Então, repare que nós estamos estudando o uso dos pronomes e, ao mesmo tempo, alguma coisa relacionada à colocação, tá? Pronominal. São dois assuntos que caem na prova, tá? E aqui a próclise. É isso aí? Fechamos, então? Maravilha. Então, grande abraço a todos. Espero que tê-los ajudado aqui com esse vídeo. Fica ligado aí, porque você vai ter mais vídeo. Nós vamos trazer uma questão na sequência sobre esse assunto aqui. Eu vou mostrar para vocês novamente a regra numa questão de prova anterior. Legal? Bons estudos, obrigado pela atenção. Até a próxima. Valeu!